falar um pouquinho sobre os Salmos e hoje vamos falar do Salmos número 12, onde Davi ele faz um cântico profético, uma oração, e assim são os Salmos. Então eu quero também dizer para que você possa estar orando a palavra de Deus. E os Salmos, eles nos ajudam muito a orar a palavra. Eu, de uma forma particular, existem algumas coisas que eu acabo pulando na oração. Existem alguns salmos onde o salmista, muitas vezes levado pelas circunstâncias, pede um juízo pesado. Lembrando o contexto que os salmos eles foram escritos na velha aliança. E no caso de velha aliança, elas apontam para as coisas futuras e que elas já começaram a acontecer desde que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, tá bom? Salmos 12 diz assim: Socorro, Senhor, já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada um mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante, os que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como as lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata, purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e desse tipo de gente nos livrará para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte. Quando a corrupção é exaltada na sociedade. Você percebeu aí que é um salmo bem atual, até porque a confiança no ser humano, não de uma forma talvez tão depreciativa, mas a confiança no ser humano em níveis vai levar a pessoa a uma frustração, a decepção, a falta de confiança. Agora, a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam tempos expressamente difíceis, principalmente pelo homem, o ser humano, ser amante de si mesmo. O homem amar a si acima de tudo. É o ego, é o homem no centro das coisas. E o homem, ele não tem essa estrutura. O ser humano, ele não tem a estrutura para ser o principal em um cenário. O principal de um cenário chama-se Jesus. Ele é a revelação do nosso Pai. Ele é visivelmente o nosso Deus, a qual nós não podemos enxergar. Mas Jesus, uma vez veio de forma humana, corpo físico, ele morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição, os seus discípulos e mais pessoas viram ele num corpo incorruptível. Então, Jesus, ele é o centro. Quando ele diz que onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei no meio de vós, observe que ele está no meio, ele é o centro, ele não está nas laterais, ele é o principal. Então, o ser humano ele não tem essa estrutura e por isso o ser humano falha. O ser humano falha, falha nas confianças, falha nos relacionamentos. Mas o salmista, Davi, ele está passando por situações muito adversas, calúnias, difamações, e ele, certamente, na ocasião, por conta das circunstâncias, emocionalmente, traz consigo uma revolta da situação e da circunstância. Ele está lutando contra uma acomodação, mas observe que ele fala com quem é de direito de resolver. Ele fala com o Senhor Deus. Então ele ora pedindo socorro. Deus é o nosso socorro bem presente. Deus é o socorro presente na hora da tribulação.
mesmo na adversidade, mesmo nas calúnias, mesmo nas mentiras. Deus, ele é poderoso para lhe proteger e você deve pedir socorro a ele. Ele diz também sobre lábios bajuladores que falam segundo intenções. Quantas pessoas estão em relacionamentos que não são saudáveis espiritualmente porque a bajulação é uma arma terrena. A bajulação, ela não tem nada de espiritual. Agora, um elogio sincero, um amor sincero, ele sempre é viável. Davi pede que Deus golpeie as bocas fraudulentas e a língua arrogante. A arrogância é algo que não combina com o nosso Deus. A arrogância, ela tem princípio, a soberba, e a soberba, ela está baseada em uma independência humana, numa suficiência humana, e são caminhos extremamente perigosos. Então, os lábios bajuladores e a língua arrogante é uma língua que, inclusive, faz com que a vida humana pague um preço muito alto. E aí, obviamente, muitos arrogantes vão olhar para as suas posses, vão olhar para o seu intelecto, vão olhar para a sua beleza física, vão olhar para si, mas a vida não é só aqui. A vida não é somente esta vida física, e como diz a própria Bíblia, chegar aos 80, aos 90 é cansaço, é fadonho, porque o corpo nosso ele é corruptível. Nós envelhecemos a cada dia que se passa, e isso aí mostra que nós somos dependentes, nós não temos a condição de sermos autossuficientes. Os que proclamam, venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Olha a observação dos lábios e o que sai dos lábios. A palavra, ela é poderosa. A palavra tem os seus efeitos. A palavra, ela tem não só o seu destino, mas a palavra, ela traz consigo um poder que nós talvez não tenhamos nem noção do tamanho deste poder proferido, verbalizado. Tanto que a fé, ela deve ser verbalizada. Aí você tira que o falar, ele é poderoso. Então, a cada dia, nós temos que pedir sabedoria do alto, não só nos pensamentos e nas decisões, mas sabedoria do alto naquilo que iremos proferir com os nossos lábios. E aí ele continua dizendo: as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno 7 vezes refinada. Significa que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é uma verdade plena. Você pode discordar de qualquer pessoa, mas você discordar daquilo que é a vontade soberana de Deus é um caminho, inclusive, soberbo e fraudulento. Porque a Bíblia, ela se conecta. Não tem a mínima condição do homem, por si só, sem inspiração divina, escrever 66 livros e eles não se contradizerem em nada. Não há condição. Em épocas diferentes, em períodos diferentes, circunstâncias diferentes, não há a mínima condição. E ainda que houvesse essa condição, ainda que não existe, Jesus deveria ser glorificado porque não há um ser como ele. Senhor, tu nos guardarás seguro e desse tipo de gente nos livrará para sempre. Finalizo esse vídeo aqui falando para você que você peça a Deus discernimento, tanto naquilo que você vai falar, com quem você vai falar e aquilo que você vai ouvir. Então, se porventura sejam pessoas que não estão de acordo com o padrão espiritual vindo da parte de Deus, que você se mantenha mais calado, mais quieto. Se você for ouvir algo, cuidado com aquilo que você está ouvindo, se não há uma forma de sair de perto, que você consiga
espiritualmente, orando no teu espírito, vencer toda palavra que entrar no teu ouvido, para que ela não vire uma semente, e essa semente ela venha frutificar dentro de você, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde. Você que está no YouTube, se inscreva aí no canal, você possa dar o seu like, você possa ativar aí o sininho, porque nós iremos entrar sempre agora com mensagens, com reflexões, falando dos salmos, falando de estudos bíblicos, ensinando a palavra de Deus como ela é. Então, se inscreva aí no canal. Você que está aí no Instagram, você também possa estar no YouTube se inscrevendo, porque existe uma maneira orgânica do YouTube recomendar quando assim é feito e nós possamos chegar em mais pessoas ministrando e semeando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.